os revíamos, nós pudemos hoje de manhã estar com vocês e, em volta da palavra do Senhor, concentrar a nossa atenção, ouvir o que o Senhor tem falado. Mas tem sido muito gostoso rever alguns de vocês que nós já conhecemos há muito tempo. E eu ia falar, tem duas flores aqui na frente, agora você vai tirar uma. Fica uma, agora fica uma. Só ficaram os espinhos agora, né? E rever vocês é uma alegria muito grande, né? Conhecer outros que estão aqui também é um prazer grande para nós. E compartilhar da palavra de Deus, isso é sempre prazeroso para nós. É importante dizer que aquilo que a gente está falando aqui já falou ao nosso coração. Já falou ao nosso coração. E quando a gente sentiu, quando a gente compartilhou hoje pela manhã, a necessidade do resgate de alguns valores, algumas moedas que nós perdemos. Obrigado, irmão. Eu quero dizer para vocês que antes de transmitir isso para vocês, Deus falou ao meu coração para não deixar essas moedas serem perdidas ao longo do tempo. Aliás, a gente espera que cada um, quando sobe na plataforma, no púlpito, ou quando está à frente de um grupo para transmitir a palavra, que a palavra tenha falado ao coração dele primeiro lá em casa, quando ele preparou o estudo. Essa é a função da palavra, né? Falar ao nosso coração. E nós acabamos de cantar isso. Fala. Hoje de manhã nós dissemos, baseado em Hebreus 1, Deus é o Deus da comunicação. Ele fala ou não fala com a gente? Muitas vezes e de muitas maneiras, disse o escritor da carta aos Hebreus. Ele tem falado. Há uma frase no hino que nós acabamos de cantar: revela-me hoje e sempre. Outro dia alguém me perguntou, escuta, na sua igreja lá tem revelação? Eu falei, toda reunião. A pessoa regalou um zoião desse tamanho, né? Toda reunião tem revelação? Toda reunião. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus, é por isso que nós chamamos esse livro de a palavra de Deus. Ele está falando, ele está revelando a sua vontade a nós. Toda reunião tem revelação. Aliás, eu não preciso nem vir às reuniões para ter revelação. Quando lá em casa, no meu culto devocional diário, eu abro a palavra, Deus me revela a sua vontade também. E aliás, eu gostaria de começar falando nessa noite sobre essa prática que está virando, infelizmente, animal em extinção. Aliás, uma prática em extinção, né? Não é um animal, é uma prática, que é exatamente o culto doméstico. Eu vou passar bem rápido Vocês não vão querer olhar aquelas fotos de novo, então... Lembra quais são os valores que nós dissemos que estão sendo perdidos por cada família? Primeiro, o valor do respeito, a moeda do respeito. Entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre filhos e pais, está havendo um tratamento da parte de cada familiar para com os outros que tem deixado o respeito completamente de lado. A maneira como pessoas têm se dirigido uns aos outros, membros da mesma família, é uma forma desrespeitosa. Interessante que quando a gente está lá no fórum, uma audiência lá perante um juiz, o advogado chega lá, todo engravatado, né? Ilustríssimo senhor, doutor, juiz, não sei das quantas, e começa a falar, rezar uma série de títulos dele. E lá em casa, como é que... você aí, faz isso, Quando eu era pequeno, me ensinaram que o é breque de burro. Tem uma forma mais carinhosa, mais respeitosa de se dirigir aos familiares. Mas a gente está vendo essa forma desrespeitosa de uns tratarem os outros. Carinho. Lembrando que os nossos familiares, nós fazemos parte da mesma família, nós temos que ter o mesmo objetivo. E as pessoas sensibilizam com a maneira como nós falamos, a maneira como nós as tratamos, a consideração que nós temos. Às vezes, para com estranhos, uma consideração
elevada para com os nossos familiares, um desrespeito, uma falta de educação enorme. Eu não estou dizendo que devia ser o contrário, devia tratar todos com educação. Mas se há pessoas que merecem o nosso carinho de uma forma especial, os nossos familiares, não é? Essa é uma moeda que tem sido perdida. Diálogo, a necessidade de conversa entre as pessoas, isso está sendo abandonado. E sabe, eu não sei se vocês têm esse problema aqui na igreja, mas especialmente aos jovens, gostaria de dizer o seguinte: nós temos lutado lá na igreja com gente que chega na ceia, e como vocês têm aquele intervalinho, ceia e escola dominical de manhã, aquele cafezinho gostoso, pedacinho de bolo, né? Uma delícia. Mas mais delicioso do que isso, é o tempo de conversa, de comunhão, de confraternização. E esse aparelho aqui tem estragado esse tempo. Tem gente que fica na internet, naquele intervalo, e em vez de aproveitar o tempo de comunhão com os irmãos, para contar, para colocar, não vou dizer a fofoca em dia não, né? Mas para colocar conversa em dia, afinal de contas, muitos de nós não nos encontramos durante a semana, e não é verdade que domingo de manhã é o único tempo que a gente tem de comunhão? Então vamos aproveitar aquele tempo para comunhão. O café, o bolo, o suco, é uma desculpa para o tempo de comunhão. Agora, o que eu estou dizendo que está acontecendo aqui, está acontecendo entre as famílias também. Às vezes sentados na mesma sala, outro dia alguém tirou a foto, o pai, a mãe, 2 filhos, cada um sentado num sofá, numa poltrona, numa cadeira da sala, cada um com um celular na mão, mandando mensagem. A gente tem se conectado com pessoas tão longe da gente e tem deixado de se conectar com pessoas tão perto da gente. Jovens, prestem atenção nisso. Não aceitem o modelo de família dos seus colegas descrentes como um modelo a ser imitado. Eles não conversam com o pai, conversam com os amigos através do celular, do tablet, Não façam a mesma coisa, não. Não deixem os seus pais. Diálogo é necessidade dentro da família cristã também, não é? E diálogo respeitoso, né? Porque lá tinha um diálogo não respeitoso, né? Fidelidade. Nós falamos hoje pela manhã, votos foram feitos quando nós casamos. Promessas foram feitas. A palavra foi empenhada. E eu quero saber, e Deus quer saber, se nós somos homens ou saquinhos de pipoca. Se nós empenhamos a nossa palavra diante de Deus e diante de testemunhas e vamos honrar aquele compromisso, ou se o que a gente prometeu o vento levou e fidelidade vai ficar para trás. Agora, meus irmãos, os colegas de trabalho, jovens, os colegas de faculdade, de escola, eles não sabem o que é fidelidade. Em primeiro lugar, porque eles não conhecem o Deus que nós temos, que é fiel. Por isso eles não têm modelo nenhum de fidelidade. O modelo que eles têm é o modelo que as novelas da Globo passam todo dia. É traição em cima de traição. É casal que se separa porque ambos não cumpriram os votos de fidelidade. O mundo não conhece o Deus que nós conhecemos. Ele é fiel. Nós cantamos tanto, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado. E com Deus nós aprendemos a fidelidade. É uma virtude a ser desenvolvida por cada um de nós. E fidelidade significa, eu fiz votos diante de Deus para receber essa mulher aqui como minha esposa, e esses votos vão ser honrados. Não por causa da minha palavra,
não por causa das minhas forças, não porque eu sou o Davi Jané, absolutamente, porque o Deus a quem eu sirvo e sigo vai me ajudar a cumprir essa mais íntimo nosso relacionamento. Qualquer coisa que aquela pessoa faz, nosso cônjuge, qualquer pequena ofensa, ela toma um vulto enorme. Concordam comigo? Um estranho fala alguma coisa contra nós, faz alguma coisa contra nós, bate e volta, não nos atinge. Mas quando alguém muito querido nosso faz alguma coisa, uma palavra atravessada, mais ríspida, uma atitude mais grosseira, aquilo machuca lá no fundo, né? Nada, porém, é comparável à ofensa que nós já fizemos ao Senhor. E nós fomos perdoados. Então, o modelo tem que ser colocado em prática. Perdoai uns aos outros. Nós temos que aprender a dizer: meu bem, você me perdoa por isso? Nós temos que aprender a dizer: eu te perdoo por isso. Porque nós vamos ter necessidade de dar o perdão, mas também de receber o perdão em relação ao nosso cônjuge. É uma realidade. Diariamente nós vamos mostrar essa necessidade. E que nós aprendamos a perdoar e não transformar os nossos relacionamentos, especialmente o relacionamento conjugal, num relacionamento descartável. Usou, joga fora. Não é esse o plano de Deus para a família. E nós temos que resgatar este valor. Mas eu deixei para falar num último valor que tem sido deixado de lado. E eu estou falando, obviamente, por famílias cristãs, porque uma família não cristã, eu não esperaria que uma família não cristã se reunisse em torno da palavra de Deus para compartilhar a palavra de Deus no ambiente familiar. Vocês esperariam que uma família mundana fizesse isso? Não, absolutamente. Mas é esperado, porque o ensino da palavra de Deus é que famílias cristãs façam isso. Mas como eu disse, lamentavelmente, esse é um fato em extinção. Nós estamos vivendo numa época que não se cultiva mais o culto doméstico nas famílias cristãs. Agora deixe-me dizer uma coisa. Talvez você tenha uma ideia errada do que é culto doméstico. Culto doméstico não é o pai com uma camisa de manga comprida, uma gravata ou às vezes um paletó, né? Sentar na mesa da cozinha e dizer: irmãos, podem sentar. E aí senta a família, vamos abrir o nosso hinário e cantar o hino 424 que nós cantamos. E depois eu vou pedir para o irmão fazer uma oração e depois... Não, isso é uma reunião aqui na igreja. Culto familiar, culto doméstico, não é desse jeito. Então deixa eu dizer para vocês o que é um culto doméstico. Um culto que atrai as crianças, que atrai os adolescentes, que atrai os jovens. E eu lembro dos cultos domésticos que seu Ramon fazia conosco, Dona Damares fazia conosco em casa. Molecada sentada no tapete. E nós vamos cantar corinhos de criança, nada de hino 424, isso é para cantar na congregação. Na hora que a família está reunida, e dependendo da idade, eu estou pensando com crianças, nós vamos cantar corinhos que fazem gestos, que animam as crianças, que falam para o coraçãozinho delas. Entendeu? E ninguém está de paletó e gravata, e ninguém está com aquela formalidade, aquele formalismo de reuniões. Não, culto doméstico é um negócio, é em família. É com aquela intimidade da família. E depois de cantar 1 ou 2 corinhos, e as crianças é que vão escolher, o pai vai fazer uma leitura, ou então, em vez de fazer uma leitura, nós vamos representar uma cena. E por exemplo, se vai ser Lucas 19, o encontro de Zaqueu com Jesus, o pai vai ser a árvore, e o filho vai subir num braço dele, que é um galho da árvore, e outro representando o Senhor Jesus vai passar embaixo do galho, e aquele que está, e o pai vai ter que ter força para aguentar um filho lá no galho, e vocês entenderam? Crianças que participam de um culto doméstico desse jeito, elas vibram, o seu coraçãozinho fica alegre, e eles falam assim: pai, e amanhã, quando que vai ser o culto doméstico? Entendeu?
sem aquele formalismo, sem aquele vamos abrir os nossos... Não, nada disso. Culto doméstico não é para ser feito dessa forma. E quando crianças aprendem a palavra de Deus em casa dessa forma, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Deixa eu dizer mais uma coisa para os pais aqui. Não confie a educação cristã dos seus filhos aos professores da escola dominical. Eu não estou querendo dizer que vocês devem desconfiar deles. Eu disse, não confiem neles. Por uma razão muito simples. Quanto tempo o professor da escola dominical passa por semana com o seu filho? 1 hora? Você acha que isso é educação cristã? 1 hora por semana? Eu vou dizer para você que os professores da escola, ensinando ideologia de gênero, eles vão ter muito mais tempo de contato com o seu filho do que o professor da escola dominical. Mas você, pai, você, mãe, vai ter muito mais tempo de contato com os filhos do que os professores da escola querendo enfiar na cabeça do seu filho ideologia de gênero. É ali em casa que a gente aprende valores cristãos, valores morais, valores éticos. É ali em casa que a gente aprende a ser homem, aprende a ser mulher de fato, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é com 3, 4, 5 anos que a gente começa a aprender o que é ser um homem de Deus. Ou eu dou graças a Deus por ter tido os pais que eu tive. Eu estou me referindo à idade pequena, eles ainda estão vivos, graças a Deus, né? Mas pelos pais que se preocuparam em enfiar na cabeça dos seus filhos, e enfiar mesmo a palavra de Deus, mas de uma forma carinhosa, de uma forma familiar, no culto doméstico. Agora, isso não foi invenção deles, não. Eu quero ler com vocês algumas palavras em Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe de uma coisa? Todo pai judeu repete estas palavras todo dia para os seus filhos. Todo dia eu estou falando. Em todas as casas judaicas, ou judias, ou israelitas, estas palavras são repetidas diariamente. O pai está dizendo para os filhos, ouve, filho, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Os pais estão repetindo estas palavras. Todo dia os meninos, as meninas estão ouvindo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que significa o verbo inculcar? Significa abrir a cabeça deles e empurrar lá dentro a palavra de Deus. Óbvio que isso não vai ser feito de forma física, mas isso tem que ser feito espiritualmente falando. E só tem um jeito de inculcar a palavra na cabeça das crianças. Não é repeti-las uma vez por semana. Não é mandar as crianças para a escola dominical para que durante 1 hora por semana o professor da escola dominical ensine essas palavras para os nossos filhos. Porque a ordem que Deus está dando é: tu as inculcarás a teus filhos. Então, obviamente, essas palavras são dirigidas a quem? Aos pais. Aos pais. Ninguém nesse mundo tem mais amor, capacidade e habilidade para ensinar a palavra de Deus às crianças do que os pais. Do que os pais.
tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. O que é isso? Assentado em tua casa? É o culto doméstico. É o culto doméstico. Não necessariamente em torno de uma mesa, ou no sofá da sala, sentadinhos. Pode ser no chão, com a molecada. Pode ser. Mas ele está dizendo o seguinte: o ensino da palavra de Deus sendo dado pelos pais aos filhos no ambiente familiar. Mas não é a única circunstância. Olha mais. Andando pelo caminho. Sabe o que quer dizer isso? Que os pais devem ensinar os filhos quando estiverem em viagem. Então nós tínhamos, deixa eu contar para vocês, nós tínhamos o costume, quando a gente saía, e os meninos Rafael e Jonatas estavam com a gente, então a gente começava a viagem, íamos de Araraquara, por exemplo, para São Paulo, na época que nós morávamos lá, e nós tínhamos andado 1 quilômetro na Washington Luiz. O Jonatas perguntava: está chegando? Então, para não ouvir ele, porque eram 280 quilômetros, né? 1 quilômetro rodado ele já estava. Então, vamos ensinar a palavra de Deus para ele. De que forma? Cantando um corinho. Então a gente começava: eu amo eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, porque Ele amou-me a mim, aleluia. A mamãe perguntava: papai ama a Cristo? Sim, amo a Cristo. Aí os dois se juntavam com a Rosana: por que ama a Cristo? E eu tinha que inventar uma razão porque eu amo a Cristo. Porque Ele morreu por mim. Todo mundo, aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Porque Ele morreu por mim, aleluia. Mamãe ama a Cristo? Ela tinha que responder: sim, amo a Cristo. Por que ama a Cristo? Porque Ele é meu bom pastor, aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque Ele é meu bom pastor, aleluia. Rafael ama a Cristo? Sim, ama a Cristo. Por que ama a Cristo? Ele ia ter que buscar uma razão porque ele ama a Cristo. Porque Ele voltará, aleluia. Eu amo a Cristo. Jonatas ama a Cristo? Sim, ama a Cristo. Por que ama a Cristo? Depois começava com o papai de novo, a mamãe, e a gente ia fazendo uma rodada, outra rodada, outra rodada. E quando a gente viu, estava chegando em São Paulo, ufa, o menino não vai mais perguntar se vai demorar para chegar. Você percebeu o que é? Não é, vamos orar, vamos cantar, nada daquele formalismo, nada daquele formalismo. E assim a gente foi ensinando a palavra de Deus para as crianças. Quando no caminho, em viagem. Certo? Isso é uma das coisas que a gente fazia. A gente brincava de stop bíblico. Eles não davam para escrever, mas tinha que... Fala uma letra. Letra A, R. Então tem que dar o nome de um rei da Bíblia com R. Esse não, outro. Vamos, gente, ajuda aí, vai. Roboão, pronto. Agora tem que dar nome de uma mulher da Bíblia. Começa com R. Raabe, pronto. E tem que dar... Você entendeu? E as crianças estão fixando as verdades bíblicas, os fatos bíblicos, a palavra de Deus, brincando. Você entendeu o que é culto doméstico? É essa informalidade. Mas o ensino da palavra de Deus está sendo feito. E as crianças estão assimilando. Agora... Pais não têm tempos para os filhos hoje. Essa é uma verdade. Pais estão terceirizando a criação dos filhos, mandando criança com 1 ano e meio para a creche. Terceirizando a criação de filhos. Isso é um crime que nós estamos fazendo. Como cristãos, é um crime. Como cidadãos, é um crime. Uma criança de 1 ano e meio na creche, sendo cuidada por cuidadores que não estão preparados para serem mães e pais. Malemar, eles sabem trocar uma fralda. E criança de 1 ano ainda usa fralda.
e mães cristãs, por causa da sua carreira, por causa do seu emprego e por causa de uns míseros reais que podem entrar no orçamento familiar, por causa do seu serviço, terceirizam a criação dos seus filhos. Isso está acontecendo ou não está acontecendo no meio cristão? De montão. De montão. Agora, estou falando em culto doméstico. Se a gente não tem tempo nem para conversar com os nossos filhos, nós vamos ter tempo para fazer culto doméstico com eles? É evidente que não. Isso é um valor que tem que ser resgatado, porque tem sido colocado para fora das nossas famílias. O culto doméstico. Agora deixe-me falar mais. Lembra do convite do Senhor em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E o que ele promete fazer? Cearei com ele. Em outras palavras, ele quer tomar uma refeição. Seus filhos precisam ser alimentados pela palavra de Deus. E essa é a refeição mais importante que eles têm que tomar. E depende de vocês, pais e mães aqui. Quem é que está alimentando os seus filhos? A babá eletrônica? Quem é que está alimentando o seu filho? A Globo, com seus valores espíritas, imorais, sujos. É esse o alimento que seus filhos estão recebendo? Diariamente? A troco do quê? A troco de R$1.000 que você ganha? Mãe. E se fosse 5.000 e 10.000, faria diferença? Eu vou dizer para vocês uma coisa. A misericórdia de Deus tem sido derramada na nossa família. E hoje ver Rafael e Jonatas ensinando a palavra de Deus na igreja, não tem preço que pague. Não tem alegria maior. E sabe, e não foi por falta de capacidade não. Porque a minha esposa tem 7 diplomas universitários. Conseguidos, enquanto os meninos estavam na escola, ela estava fazendo faculdade. Mas nenhum deles foi colocado na frente da educação dos nossos filhos. Nenhum deles. Ela tinha a possibilidade de ganhar muito dinheiro, mais até do que eu. Eu tenho só uma graduação. Ela tem 6 graduações e uma pós-graduação. Nunca estas coisas foram colocadas em primeiro lugar na vida dela, na vida minha, na vida nossa como família. Educação dos filhos, prioridade. E hoje nós estamos vendo as bênçãos de Deus na vida deles, estamos recebendo as bênçãos de Deus através do ministério e do ensino da palavra que eles estão nos dando. Eu estou falando coisa muito séria, muito séria. Os muçulmanos estão colocando, cada família, no mínimo, 7 crianças neste mundo. É difícil ver uma família de muçulmanos com menos de 7 filhos. E aos 12 anos de idade, eles aprenderam em casa o Alcorão. E muitos dos meninos aos 12 anos de idade conhecem passagens de cor do Alcorão. Onde que eles aprenderam? Em casa. Com quem? Seus pais. E sabe qual é o desejo desses meninos depois de aprenderem passagens do Alcorão de cor? Serem homens bomba. O que é que nós estamos fazendo para ensinar as nossas crianças? Nós não temos tempo, nem de conversar com os nossos filhos, quanto mais de fazer o culto doméstico com eles. Não me venha dizer que nós temos que preparar o mundo para receber os nossos filhos. Não, não. Eu vou dizer para você que nós temos que fazer o contrário. Nós temos que preparar os nossos filhos para esse mundo. E para que quando eles forem grandes, entrarem na faculdade, eles já fizeram a escolha certa em casa. E eles já têm uma base cristã sólida recebida em casa, para aguentar as pancadas lá na faculdade. Homossexualismo,
a incredulidade, o ateísmo, as drogas, a imoralidade, tudo isso eles vão ver, ouvir e ter contato na faculdade. E se não tiverem uma base sólida, e base sólida não se adquire na escola bíblica dominical com 1 hora por dia, por semana. Base sólida se adquire em casa. E culto doméstico é imprescindível para isso. Agora deixe-me dar uma sugestão. Há alguns casais aqui que não têm filhos. Comecem o culto doméstico como casal. Como casal. Quando os filhos vierem, eles são incluídos. Mas o projeto já está em andamento. Já existe a prática do culto doméstico. E agora é só colocar as crianças. Pequenininhos ainda, vão participar do culto doméstico. Eles têm que aprender a ver o pai e a mãe com a Bíblia na mão. Não estão entendendo nada. Você que pensa que não estão entendendo nada. Você que pensa. Esse é o nosso mal. Adultos pensamos que crianças não entendem nada. E as crianças estão dizendo, eles é que não entendem nada. E é verdade. Nós, os adultos, é que não entendemos nada. Crianças são muito mais espertas do que a gente percebe, do que a gente imagina. E elas estão pescando tudo à sua volta. Tudo à sua volta. Agora que nós pensamos nisso daí, não vai dar tempo de ler os outros trechos. Essa análise que nós fizemos de moedas, valores perdidos, constatam uma coisa, que a família está doente. Lembra que nós falamos de uma radiografia? Está vendo? A família está doente mesmo, tá? Hã? Ei, você não viu hoje meu time receber a taça lá de... Estou falando que as famílias estão doentes. A radiografia tem sido feita e tem mostrado problemas, valores que nós temos deixado. Então eu queria pensar com vocês o seguinte. Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Nosso filho mais velho ficou 5 anos longe dos caminhos do Senhor, na época de faculdade. Participou de festas, praticou imoralidade, conheceu drogas. E quando ele estava ali nas festas, aquelas músicas tocando, tinha uma coisinha lá dentro da cabeça dele que falava, isso aqui não é o seu lugar. Você não é daqui. Depois quando ele voltou, ele falou, pai, eu estava lá para querendo esquecer de tudo que eu aprendi em casa, de tudo que eu ouvi na igreja, de tudo que eu conhecia da palavra de Deus, porque quando ele se afastou, ele já pregava, já cantava no coral, já tocava na igreja, fazia todas as atividades na igreja. E de repente, tudo isso para o espaço. E naqueles 4 anos em que ele permaneceu longe do Senhor, ele queria esquecer de tudo isso. E cada vez que ele estava lá numa festa, bebendo, uma vozinha dentro dele falava, você não é daqui. Sabe quem que era? Sabe quem que era? Eu vou dizer para vocês quem era. Era o Espírito Santo falando ao coração dele. A decisão dele tinha sido real, verdadeira. Com as características da juventude, ele quis experimentar o que o mundo podia lhe oferecer, mas o Espírito Santo estava lá dentro, habitando no seu corpo e falando, você não é daqui. Ele falava, pai, eu ia nas festas para me alegrar e eu saía das festas mais triste, porque eu não tinha conseguido curtir, aproveitar daquilo que o mundo estava me oferecendo. E nesse período, Deus falou conosco através desse trecho. Quando nós olhamos para esse trecho, nós lembramos que o Rafael nasceu
no dia 14 do mês 7. E Deus estava dizendo: tem paciência. Porque quando essa árvore que foi cortada sentir o cheiro da água, o que vai acontecer? Ela vai brotar de novo. Eu estou falando para vocês, eu estou arrepiado. Porque Deus é fiel e Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Fiel. E se tem duas coisas que nós podemos confiar, é no Deus da palavra e é na palavra de Deus. Ao cheiro das águas, brotará de novo. Semana passada ele estava pregando num acampamento lá em São Carlos, para jovens. Essa semana, hoje, o Jonatas estava pregando na escola bíblica dominical, na classe dos adultos. Você entendeu por que é importante culto doméstico? Que água que é essa que a palavra de Deus está se referindo? É a água da palavra de Deus. E aquilo que você semeia no coração do seu filho, nunca mais vai sair de lá. Nunca mais. E quando o seu espírito e a sua alma sentirem o cheiro da água, aquela planta que podia parecer morta, cortada, ao cheiro das águas, vai brotar. Agora nós temos que tomar algumas atitudes para que estes valores que têm sido colocados de lado, que têm sido abandonados por famílias cristãs, voltem a existir no nosso meio. Primeira atitude. Vocês reconhecem? Então a foto da esquerda foi no dia que eu pedi a Rosana em casamento. E a foto da direita, 33 anos mais tarde e 30 quilos mais gordo, somos nós também. Não parece, né? 30 quilos mais gordo, um bigodão invejável ali, né? Cultivado durante 30 anos. Vocês não sabem a mão de obra que dá. Vocês querem chegar aos 33, aos 35, aos 40, aos 50, comemorando bodas de ouro? Gente, no mundo que nós vivemos, está ficando cada vez mais raro uma comemoração de bodas de ouro, não é verdade? Os casais têm se separado muito antes de chegarem ao aniversário de 50 anos de casamento. Eu dou graças a Deus porque nós cristãos somos os defensores da família. Somos ensinados por Deus, pela sua palavra, a erguer bem alto a bandeira da família. Nós defendemos a família projetada por Deus, não a família criada por Deus, cujo núcleo era Adão e Eva. Não era Ada e Eva, e nem Adão e Ivo. Era Adão e Eva, um homem e uma mulher. Essa família projetada por Deus, nós temos erguido bem alto a bandeira dela e estamos prontos para defendê-la contra qualquer tentativa de Satanás de subverter as ideias de Deus. Mas para que haja essa defesa, e que essa defesa seja muito mais do que palavras, mas atitudes concretas, nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro, vamos ler Lucas capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos, essa parábola conhecida por vocês. Eu quero explorar um pouquinho essa parábola no contexto de resgatando valores perdidos pelas famílias. Lucas 15, 8.
Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Nós estamos acostumados a ler esta parábola e encará-la apenas como mais uma daquelas de Lucas 15 que apresenta perdidos e achados. Ou talvez tenhamos interpretado esta parábola e analisado esta parábola em termos de olhar o papel de cada uma das pessoas da Trindade na salvação do pecador. A parábola da ovelha perdida fala do bom pastor, que representa o Senhor Jesus Cristo. A parábola da moeda perdida fala da candeia acesa, que representa a ação do Espírito Santo. E a parábola do filho perdido mostra a ação do pai recebendo o filho de volta, uma figura de Deus Pai. Então você tem aí as 3 pessoas da Trindade representadas. Mas eu queria olhar para essa parábola hoje, por alguns minutos mais, de uma forma diferente. O que é que eu posso tirar dessa parábola? Que atitudes para resgatar aqueles valores que têm sido abandonados, deixados de lado pelas famílias, inclusive cristãs, e lamentavelmente as famílias cristãs. A primeira atitude que eu quero que você tome: resolva ser o super-herói da sua família. E por super-herói entenda, não o cara que tem forças, que diz eu tenho a força e tudo acontece, mas o cara que é usado por Deus como instrumento para salvação da sua família. É verdade que existe um dito de que santo de casa não faz milagre. Bem, nesse caso, esse ditado não vale. Porque a palavra de Deus ensina o contrário. É o santo de casa que vai fazer a sua parte. E vai ser usado por Deus como instrumento para a salvação dos seus filhos. Nós não vamos ler, mas em Atos capítulo 10, um homem chamado Cornélio mandou os seus empregados irem na outra cidade, Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, trabalhava com couro, buscar lá um homem chamado Simão Pedro, para que ele viesse na sua casa e ele anunciasse o evangelho do Senhor. E o doutor Lucas, quando escreveu o livro de Atos, diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio tinha reunido a sua família para ouvir a palavra de Deus por intermédio de Simão Pedro. Sabe o que Cornélio falou? Eu vou ser o super-herói da minha família. Eu vou ser o instrumento que Deus vai usar para a salvação da minha família. Eu vou ser. Ele se dispôs. Ele se colocou nas mãos de Deus. E ele foi usado por Deus. E quando o evangelho foi anunciado e o Espírito Santo caiu ali sobre os moradores, participantes daquela família, houve inúmeras conversões. Alguém se dispôs a ser o super-herói da sua família. Você está disposto? E eu quero me dirigir especialmente aos homens aqui presentes. Meu irmão, você é o líder da sua família. E nos seus ombros está a responsabilidade dada por Deus para que você seja o super-herói da sua família. Aquele homem que a sua esposa olhe para você e diga: ele é um homem de Deus. Aquele homem para quem os seus filhos vão olhar e vão dizer: ele é um homem de Deus. Eu quero ser o super-herói da minha família. Eu quero ser. Eu quero que Deus me use com toda a minha fraqueza, com toda a minha limitação, com todos os meus problemas, com todos os meus pecados. Eu quero que Deus me use para que os meus filhos sejam encomendados, direcionados nos caminhos do Senhor. Cadê os homens aqui presentes? Como é que vocês vão responder a esse desafio? Assistiram o filme Corajosos?
Assistam esse filme. Pegue numa locadora, baixe na internet. Mas a cena mais emocionante é a cena no final, quando um homem levanta e na frente de uma congregação, ele lê um documento e ele diz: eu vou ser esse homem usado por Deus. E homens vão levantando na congregação e vão dizendo: eu quero ser esse homem. Entendeu por que o nome do filme é Corajosos? Deus não precisa de homens com PhD, com graduação e pós-graduação para serem usados na sua obra. Deus precisa de homens corajosos que digam: Senhor, pode me usar. Com tudo que eu sou, de errado, pode me usar. Eu quero ser o super-herói da minha família. Eu achei a dracma que eu tinha perdido. Aquela mulher falou isso. Segunda atitude. O que é uma dracma? Na época do Senhor Jesus, era a moeda de menor valor. Está em uso ainda a nossa moeda de 1 centavo? Não? Então vamos dizer que a de menor valor hoje seja a de 5 centavos? Então aquela mulher tinha 10 moedas de 5 centavos. E ao perder uma moeda de 5 centavos, ela podia dizer, afinal de contas, o que vale uma moeda de 5 centavos, né? O que vale? Ela fez isso? Ela desprezou aquela moedinha que não valia nada? Que não dava para comprar nenhuma bala? O trecho que nós acabamos de ler diz que ela varreu a casa e acendeu a candeia, procurou com diligência. Nós vamos ver o que significa cada uma dessas frases já já. Mas uma coisa eu quero destacar agora: ela não desprezou o valor de uma moeda, e ela foi em busca dela, até encontrá-la. O que eu quero dizer com isso? Para minha família estar dentro dos caminhos do Senhor, há certas coisas que talvez nós julguemos pequenas, de pouco valor, e que corremos o risco de desprezá-las. Uma moeda de 5 centavos não vai fazer diferença nenhuma, não é? Perdi, deixa lá. Por exemplo, homens, vocês se lembram do aniversário de namoro, de casamento, de idade, de nascimento da sua esposa? Mas todo ano tem essa comemoração. Se esquecer um ano, não vai fazer diferença, né? Homens pensamos assim. E sabe o que nós estamos fazendo com essa moeda de 5 centavos? Jogando fora. O filho chega da escola, uma tarefa, fez parte, outra parte não conseguiu fazer, e fala lá com a sua mãe. Sabe, a sua família não vai desmoronar por um dia que você deixe de dar atenção para o seu filho, deixando de fazer uma tarefa com ele. Mas homens que deixam um dia de dar atenção para o filho, deixam 2, deixam 3, deixam 4, deixam 5, e cada dia eles estão jogando uma moeda de 5 centavos fora. Coisas pequenas. Sabe de uma coisa? Nunca houve um divórcio, nunca houve, que num dia os cônjuges levantaram e falaram: que dia que é hoje? 31 de... hoje que dia que é? 31? 26 ainda. 26 de novembro. Escuta bem,
Vamos divorciar hoje? Hoje é um bom dia para divorciar, né? O que você acha? Vocês conhecem alguém que divorciou dessa forma? Mas sabe o que aconteceu e que provocou o divórcio? Bichinhos, larvinhas, pequenos, do tamanho de cupins, um cada dia, foi se alojando naquele casamento. Vocês já viram cupins? Já viu o tamanho de um cupim? Tem que olhar muito bem, e se depender da tua capacidade visual, você não vai enxergar o cupim. Vai ter que cavocar lá. Mas um cupim, mais um cupim, mais um cupim, mais um cupim. E um dia esqueceu o aniversário do filho, outro dia marcou um compromisso no aniversário de casamento, outro dia não atendeu um filho com uma tarefa de escola, e outro dia, pequenas coisas, moedas de 5 centavos, uma após outra, um cupim após outro. O que aconteceu? Ninguém marcou o dia do divórcio, mas o divórcio aconteceu. E por que aconteceu? Porque nós desprezamos pequenas coisas que foram acontecendo no nosso dia a dia, e que foram corroendo o casamento. Homens têm a tendência de se importar apenas com grandes coisas, mas às vezes, sem perceber que as pequenas coisas estão destruindo o seu casamento, um belo dia a casa cai. E aí, o que aconteceu? Eu não sei. Nós temos aconselhado muito mais casais cujas esposas nos procuram para resolver os problemas do seu casamento, do que homens nos procuram. Homens são machos, fortes, insensíveis. Estão vendo a casa cair, as dificuldades surgirem, mas não pedem ajuda. E às vezes não estão vendo os cupins pequenos roendo, e acabando com e destruindo o casamento. E depois chega lá, minha mulher me deixou, não sei o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu, né? Pequenas coisas. Nós temos que ter a sensibilidade. É por isso que Deus preparou o casal para ser formado, o núcleo de uma família, por um homem e uma mulher. E maridos, deem ouvidos à sensibilidade da sua esposa. O papel dela é aquele radar detectando, e ela faz isso com muito mais destreza e sensibilidade do que os machões insensíveis. E quando a sua mulher disser, seu filho adolescente não está bem, presta atenção no que ela está falando. Presta atenção. Quando sua mulher disser, tô vendo uma atitude meio estranha lá no fulano, vai atrás, corre, antes que a casa caia. Pequenas coisas que devem ser consideradas no nosso dia a dia. Terceira atitude. Olha, o negócio é o seguinte, esse mundo está indo de mal a pior. Então é normal que as famílias também vão de mal a pior. Sabe de uma coisa? É o curso normal do mundo. Satanás quer que você pense assim. E aquela mulher que perdeu uma moeda, ela podia ter dito assim, bom, fazer o quê, né? Não queria perder uma moeda, mas já que perdeu, então deixa para lá, vai. É normal perder coisas. Afinal de contas, todo mundo perde. Quando a gente começa a sofrer os ataques de Satanás, e Satanás começa a colocar essas ideias na nossa mente, todo mundo faz isso. Eu não estou preocupado com todo mundo, eu estou preocupado com a minha família. Com quem você está preocupado? Se nas outras famílias está um caos, eu lamento, eu me entristeço, eu posso até chorar. São amigos, são conhecidos, mas eu sou responsável diante de Deus pela minha família.
E eu não vou aceitar como natural o caos se instalar na minha família. Apesar da sociedade em que nós vivemos estar indo para o vinagre. Eu não vou entender como natural isso. A expressão é: a mulher procurou diligentemente aquela moeda até encontrar. Essa atitude, ela não encarou como normal, como natural, uma perda. E eu espero que vocês também não encarem como natural. Seus filhos vão ser bombardeados por ideias homossexuais. E talvez eles tenham até coleguinhas homossexuais na escola. Eu não estou falando de faculdade, eu não estou falando de escola. Eu estou falando de primário, de ensino fundamental. Os primeiros anos de escola. Eles vão ser influenciados por esses coleguinhas. Cujos pais dizem: é normal. Depois que cada um crescer, que vai fazer a sua escolha, né? Afinal de contas, menino não nasce menino, menina não nasce menina, a opção sexual vai ser feita mais tarde, não é? Isso é uma mentira que Satanás está querendo pregar nos nossos filhos hoje. E antes dos nossos filhos, na cabeça dos pais dos nossos filhos. Menino nasce menino, menina nasce menina. Pode até fazer uma opção errada quando for adulto, mas isso é pecado. Isso é pecado. Eu não vou entender que é normal, é natural o pecado se instalar dentro da minha família. Não vou. Eu me recuso a aceitar como natural esse processo de degradação moral que as famílias estão enfrentando. Então você quer ter uma família especial? Quero. É isso mesmo que eu quero. Família especial no sentido de preservada, protegida, mantida por Deus e pela sua palavra. Se especial é isso, então é isso que eu quero para minha família, uma família especial. Quarta atitude. Depois, como é que ela procurou a moeda? Ela varre a casa. E isso fala de uma limpeza que tem que ser feita. Agora, as donas de casa estão aqui, vocês sabem como é que você limpa a casa. E como é que você varre especialmente debaixo dos móveis, porque moedas de 5 centavos, elas são loucas para correr debaixo dos móveis. Não é? Quando você deixa uma moeda cair, ela não fica ali. Ela corre para debaixo do móvel. E como é que se limpa debaixo do móvel? É assim? Não é se abaixando, se curvando. Sabe, para fazer limpeza nas nossas famílias, nós vamos ter que fazer muito disso, de abaixar, de curvar, de dobrar os joelhos. Pais e mães, vocês oram pelos seus filhos? Sabe por que Deus permitiu o Rafael 4 anos longe do Senhor? Para ensinar o pai do Rafael a orar. E o pai do Rafael, vocês não têm ideia como ele é um cabeça dura. Vocês não têm ideia como ele é um cabeça dura. E o pai do Rafael aprendeu a orar sistematicamente, diariamente, com compromisso diante de Deus. Quando? Quando a água subiu e bateu no traseiro do pai do Rafael. Aí ele aprendeu a nadar em oração. Na verdade, a gente aprendeu que Deus permite certas dificuldades, certas circunstâncias na nossa vida,
E quando ele permite essas dificuldades, em vez de perguntar para ele, por que, Senhor? Numa atitude de rebeldia, a gente devia perguntar, para que, Senhor? E uma das coisas que nós aprendemos, que essa dificuldade apareceu na nossa vida, para que nós aprendêssemos a orar. Com compromisso, com dedicação, com zelo. Você se lembra dos seus filhos? Ou não seja cabeça dura como o pai do Rafael foi. Não espere que Deus permita que um filho seu se desvie dos caminhos do Senhor e conheça a podridão do mundo, e aí você vai aprender a orar, porque é doloroso demais. Aprenda a dobrar os seus joelhos para fazer a limpeza. Às vezes vai ter que sentar, talvez até sentar no chão, para varrer bem embaixo dos móveis. A dobrar os seus joelhos. Faça isso com compromisso. Coloque diante do Senhor suas angústias, seus problemas. Seu filho está com quantos meses? Tem que começar a orar pelo namorado dela. O pai não vai gostar disso, né? Mas vai chegar o dia que o anticristo vai sentar no sofá da sua casa e vai dizer, ô sogrão, vai emprestar o carro com o tanque cheio? Vai chegar o dia. Está amarrado? O anticristo vai aparecer aí. É hora, antes do anticristo aparecer, de começar a orar pelo namorado que Deus vai preparar para minha filha. Ô gente, como isso é importante. A limpeza tem que ser feita. E nada melhor do que joelho no chão para fazer a limpeza debaixo dos móveis. Mas há uma outra coisa. Essa limpeza foi feita com uma vassoura. E a limpeza, quando é feita com vassoura, ela recolhe a sujeira e depois tem como finalidade jogar fora a sujeira. Porque a sujeira ali, ela vai encobrir a moeda e não vai me permitir encontrar a moeda. Então a sujeira tem que ser recolhida. Sujeira recolhida me faz pensar em santidade. Na limpeza moral, espiritual e ética que Deus quer fazer na nossa vida. Essa limpeza chamada santificação. E Deus quer usar os pais das crianças como instrumentos nas suas mãos, para que os seus filhos tenham vidas santificadas, limpas, purificadas. Agora eu quero ler com vocês estes versos. Efésios capítulo 5. Verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Sabe o que é impudicícia? O que é pudor? É vergonha, é respeito, é consideração pelas coisas que têm moral, não é? Impudicícia é o contrário. É não ter respeito a coisas de moral. É usar um palavreado chulo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, piadas sujas. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente. O que é incontinência? É não ter limite. Não ter limite. Ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, nós precisamos varrer a nossa casa para não permitir que gracejos, piadas sujas, imorais, indecentes apareçam na nossa casa. E sejam contadas piadas sobre sexo da forma livre e todo mundo dando risada. Estas coisas, diz a palavra de Deus, nem sequer se nomeiem entre vós. Como é o palavreado usado na sua casa?
Eu não estou falando numa conversa normal, eu estou falando quando a gente fica nervoso, porque quando a gente fica nervoso, aí que a gente bota para fora aquilo que a gente tem dentro. Palavras chulas, conversação torpe, fofocas. As crianças estão aprendendo, estão vendo isso. Sabe, a gente tem que varrer essas coisas e ensinar as nossas crianças a terem uma conversação limpa, moral, ética, proveitosa, espiritual. Essa é a influência que nós temos que causar sobre os nossos filhos. Precisamos praticar essas mudanças. Uma outra atitude, diligente. Diz o verso de Lucas, ela procurou, varreu a casa e procurou a moeda diligentemente. E isso fala de perseverança. Isso fala de dedicação. Isso não fala de uma atitude que ela fez esporadicamente, um dia e depois. Não. Mas ela repetiu aquele procedimento, manteve aquele procedimento, foi perseverante até o quê? Até encontrar a moeda. Isso fala de diligência. Sabe, ensinar, por exemplo, honestidade para os nossos filhos, não vai ser uma coisa que a gente vai chamar, vem cá, Rafael, Jonas, senta aqui com o papai. O papai vai ensinar para você, não minta, quando você fizer sua declaração de imposto de renda no futuro, não, seja honesto, né? E pronto, saiu daqui, ele aprendeu. É assim que se ensina um filho? É interessante, vocês já perceberam que a gente não precisa ensinar as crianças a xingar? Vocês já viram algum pai que falou, senta aqui meu filho, eu vou te ensinar, quando você ficar bravo com uma pessoa, vou te ensinar uma palavra que você pode dizer para ela. Então, pai precisa ensinar filho a xingar? Pais precisam ensinar filhos a mentir? Não, isso a gente não precisa, mas ensinar as coisas certas, com diligência, porque senão seu filho não aprende não. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Na verdade, o processo de criação de filhos demora, no mínimo, 18 anos. No mínimo. E antes disso, pais e mães, nós não podemos desistir de enfiar os valores espirituais, cristãos, éticos e morais na cabeça dos nossos filhos. E não é com uma oportunidade que nós vamos ensinar. Mas nós vamos fazer isso até encontrar. Diligência fala de perseverança. É isso que a parábola nos mostra. E finalmente, nós começamos falando de culto doméstico e vamos terminar dizendo que aquela mulher, além da diligência, além da limpeza que ela provocou na sua casa, ela precisava de luz, de uma iluminação. O que ela fez? Ela acendeu a candeia. Ela acendeu a candeia. E sabe o que isso nos mostra, pais? Aqui, nossos filhos precisam dessa candeia iluminando as suas mentes, iluminando os seus corações, iluminando as suas vidas, norteando as suas vidas. Lembra do que o salmista falou? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nossos filhos precisam dessa candeia bem acesa. Seus filhos têm celular? Coloquem a palavra de Deus no celular deles. Seus filhos têm tablets, têm notebooks? Coloquem a palavra de Deus. Seus filhos olham para a tela do computador todo dia e toda hora. Grudem versículos na tela do computador para que eles leiam. Quando eles forem pegar alguma coisa na geladeira, tem um versículo lá. Grudem a palavra de Deus ali. Acendam a candeia de todas as formas possíveis para que os seus filhos, para que neles possa ser incutida. Lembra o que é incutir a palavra? É abrir a cabeça dessa molecada e enfiar a palavra de Deus lá dentro. E é isso que nós pais vamos fazer.
Você tem esse compromisso de acender a candeia para os seus filhos? Faça isso. Faça isso. Acenda a candeia mesmo. De todas as formas possíveis. Permita que os seus filhos tenham contato com a palavra de Deus. Nada e ninguém vai falar mais ao coração dos seus filhos do que a palavra de Deus, ensinada, viabilizada por vocês, pais. Acendam a candeia da palavra de Deus todos os dias para os seus filhos. Deus é luz. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O Espírito Santo é a luz que ilumina nosso entendimento. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Nossos meninos e meninas precisam de luz neste mundo de trevas em que eles vivem. E nada melhor do que a palavra de Deus para que os seus filhos brilhem no meio da escuridão, na escola, na faculdade, no serviço, onde eles morarem, rodeados por trevas, mas que os seus filhos sejam luzeiros brilhando neste mundo. Que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Que Deus nos ajude através dessas atitudes a resgatar aqueles valores que as famílias cristãs estão perdendo. Para que nós possamos comemorar bodas de prata, bodas de safira, bodas de ouro, bodas de diamante, se o Senhor não vier até lá. Se Ele vier, melhor ainda. Todos nós reunidos na pátria celestial, inclusive com os nossos filhos. E Deus permita que você, ao subir e ao ser arrebatado deste mundo, você possa ver os seus filhos subindo com você para a pátria celestial. Seria muito triste deixar algum filho para trás, para experimentar a ira de Deus caindo sobre os habitantes dessa terra no tempo da tribulação. Eu sei que nós não vamos ficar tristes ao estarmos ali no céu, mas seria lamentável, se eu não posso dizer triste, seria lamentável deixar filhos e filhas para trás. Que Deus abençoe a sua palavra, fale ao nosso coração e nos ajude a tomar atitudes para resgatar os valores cristãos para as nossas famílias. Amém.